Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês novamente. Nosso quarto vídeo de 6 vídeos a respeito de finanças pessoais. Hoje nós vamos tratar do tema avaliando e investindo, na sua primeira parte. Esse tema específico é dividido em dois vídeos, né? A primeira coisa que nós temos que fazer é uma avaliação da nossa vida financeira atual, uma avaliação séria da nossa vida financeira atual. Nós temos 5 pontos, né, principais. Primeiro ponto é no vermelho, né, a pessoa que não consegue pagar suas contas com o que ganha, né, com sua renda. Quando você está no vermelho, a primeira coisa que você deve fazer é urgentemente arranjar mais receitas, né, para poder cobrir essa diferença, esse déficit que você está tendo no momento. Então, a primeira coisa é você tentar ganhar mais. A segunda coisa que você deve fazer simultaneamente é ver como gastar menos, pelo menos nesse período, até você ficar no azul, né? Então, é um equilíbrio. Eu não gosto de pensar somente em cortar despesas, né? Somente as pessoas que corta isso, corta aquilo, corta aquilo, porque limita muito as pessoas. Então, é importante você pensar em duas frentes. Como cortar despesas, como ganhar mais dinheiro. Porque você não precisa cortar todas as despesas e comprometer muito a sua qualidade de vida nesse momento. Segundo passo é o equilibrado, né? O equilibrado é aquele que um mesinho que sai fora, retoma, mas não está constantemente no vermelho, né? Esse precisa fazer o mesmo trabalho que eu falei para o cara que fica no vermelho. No azul, mas com dinheiro parado. O azul significa que você pagou todas as suas contas, legal, e deixou na conta o dinheiro, né? Mofando, né? Desculpa a expressão. Mas o dinheiro está parado lá e não rende, não acontece nada com o dinheiro, né? Esse cara precisa avaliar se isso é uma situação já mais duradoura, né? Por exemplo, se está lá 6 meses com o dinheiro parado, né? E já começar a montar aquele capital de segurança que nós vamos falar nos próximos slides em um investimento de curto prazo. Poupando é aquele cara que poupa, mas não investe. O que é poupar e não investir? Ele acredita só na poupança, ele tem lá 100 mil na poupança, né? Ter 100 mil na poupança é um risco, porque você podia ter 50 mil na poupança, que é, se não me engano, é o fundo garantidor de crédito, e 50 mil no outro investimento CDB, um fundo baseado em ações, 25 mil no Tesouro Direto, 25 mil num outro investimento, mas não tudo na poupança, porque a poupança, ela atualmente, em 2015, no cenário desse vídeo, ela não consegue nem suprir direito a inflação, ela perde para a inflação. Então, está perdendo dinheiro com o dinheiro lá, só lá, só lá. É diferente da reserva dos 6 meses. A reserva dos 6 meses tem que estar numa coisa assim, CDB, CDI, poupança. O restante tem que estar no investimento que renda bem mais, caso do Tesouro Direto e, em alguns casos, ações. E o investindo é o cara que já está fazendo sua lição de casa. Ele tem equilíbrio financeiro na sua vida pessoal, tem o dinheiro reservado para o lazer e está investindo consistentemente. E tem a sua reserva de 6 meses. Então, o primeiro passo é você fazer essa avaliação, ver onde você está, o que você precisa fazer. A segunda questão é ter os objetivos em mente. Já falamos 2 vezes sobre objetivo. Nosso canal é repleto de itens falando sobre objetivo. Muita coisa mesmo, né? É uma das bandeiras que eu levanto. As pessoas dificilmente definem objetivos, elas querem mais, melhor, felicidade, mas não mensuram, então é importante você mensurar as coisas. E aí seguir o passo a passo aqui, né? Se qualquer coisa, você para o vídeo, anota isso aqui e define. Definir bem o seu objetivo, veja o vídeo no canal sobre definição de objetivos, é muito importante. Tem artigos no meu site sobre definição de objetivos, explicando direitinho como é que você define, lei da atração, lei da compensação, lei da gestação, a definição do objetivo, muita coisa mesmo. No site jcconsultoria.com.br, jogoscoia.com.br, tem muita coisa, além das redes sociais onde a gente divulga isso aí. Focar no médio e longo prazo. O objetivo de curto prazo é viver com lazer, ter uma boa qualidade de vida. A médio e longo prazo são objetivos mais mensuráveis. Fazer um planinho de ação, anotar o que você vai fazer para conquistar, qual que é a tua estratégia para conquistar esse objetivo. Visualizar. Bota uma imagem do teu objetivo. Se quer uma casa,
Ache uma foto no Google lá de uma casa parecida com a casa que você quer e coloque em algum lugar que você visualize todo dia. Sinta-se no objetivo. Isso é importante, você se sentir que eu posso, eu vou comprar, eu vou morar lá, eu estou guardando dinheiro, estou investindo, vou morar naquela casa. Visualize essa casa e trabalhe para conquistá-la. Analisar continuamente seus investimentos. Só por isso que não é bom ações nesse primeiro momento, que ações é um negócio que às vezes você fica ali preocupado com o diário. Eu tenho a grande portabilidade dos meus investimentos se divide em imóveis, que eu tenho alguns imóveis, se divide em tesouro direto, previdência privada e uma parte pequenininha para giro na poupança. Então, e eu tenho meu negócio próprio. Esses são os meus investimentos. Então, assim, ó, meu negócio próprio, você sabe, você que é empresário, está assistindo esse vídeo aqui, não é fácil ser empresário no Brasil. Você tem que analisar todo dia o que está acontecendo, se dedicar a ele, é como se fosse o teu é como se fosse, não, é o seu trabalho. Né? Imóveis eu comprei para criar patrimônio e para ter renda com aluguel, através de alguns deles, e outros para eu ter flexibilidade de trabalho, não estar gastando com hotel e coisas do tipo nas cidades onde eu trabalho. Então, o que acontece? Eu nem analiso essa questão dos imóveis, porque assim, o aluguel eu fecho contrato por um ano com o meu inquilino. Então, em um ano não vai mudar. Né? Não pretendo vender nenhum dos imóveis. Né? Alguns estão financiados. Então, são coisas que eu não analiso. Não esquento minha cabeça com os meus imóveis. Né? Uma vez comprado, financiado ou comprado e pago, deu. Né? Não estou focando mais neles. O Tesouro Direto é para 2035. Então, também não foco. Assim, não fico me preocupando com o Tesouro Direto. Eu vou lá investindo continuamente no Tesouro Direto, né? E não estou preocupado com o que vai acontecer assim até 2035. Né? Por quê? Porque eu só vou tirar o dinheiro em 2035. Poupança é o giro que eu uso para as coisas diárias, assim, coisas que eu compro rapidamente. Por exemplo, eu jogo xadrez, gosto muito de comprar livros de xadrez, material de xadrez. Então, poupança é mais ou menos reservada para esse tipo de coisa. Né? E a previdência privada também não vou tirar antes, então é uma coisa que fica para longo prazo. Eu também só vou investindo e carregando, às vezes, um pouquinho mais. Então, isso. Então, não é uma coisa que eu analise todo dia, como era na época que eu tinha ações, tinha analisado todo dia, porque subiu, vende para poder comprar mais quando baixar, e aquele estresse todo. Eu não tenho tempo para isso, eu sou empresário, consultor, escritor, palestrante, tenho várias funções, eu não tenho tempo de ficar olhando. Né? Coisas que eu vejo, às vezes, o cara é médico e o cara investe em ações e fica olhando todo dia. Isso é complicado, gente. É complicado, porque você não é um trader, né? Quando você começa a ver ações, é dinheiro pingando todo tempo, parece poker o negócio, né? A longo prazo não é, mas a curto prazo é muito parecido com isso. E você perde o foco da sua função principal e fica olhando aquilo. Ganhe dinheiro com o que você se formou. Se você se formou como advogado, ganhe dinheiro como advogado. Se você se formou como médico. Se você não está feliz nessas áreas, saia, procure outras. Mas não fique focado no mercado acionário, por exemplo, a não ser que você seja um cara do mercado acionário ou você não tenha nada para fazer. Então, você não vai ficar rico do dia para a noite. Você vai ter que ter tempo para ficar rico, nós vamos ver no próximo slide. Mas você tem que focar naquilo que você trabalha hoje e deixar investimentos mais inteligentes, não precisa ficar toda hora olhando. Isso é fundamental. Né? Não estou dizendo para você ir lá amanhã vender suas ações, não, nada disso. Mas escolha investimentos de acordo com o seu tempo para acompanhar eles. E mantenha disciplina e foco. Eu sei que nós passamos, nem todo mundo consegue investir todo mês, passa por problemas às vezes, ou por situações pontuais que te levam a não investir. Por exemplo, você está grávido ou sua esposa está grávida. Você vai ter um momento que vai ter todas as despesas de parto, vai ter que mobiliar um quarto para a criança. Eu sei que aquele não é o momento de investir, porque você está com outro foco. Mas assim que passar essa fase, reveja o seu investimento. Continue investindo, não pare de investir. Não pare de investir porque o preço que é cobrado lá na frente é muito alto para parar de investir. Né?
Outra coisa importante sobre investimentos que nós ainda não falamos, mais duas coisas, retornos absurdos no curto prazo, acho que não precisa a gente falar mais sobre isso, todos estão cientes, mas é conhecer profundamente onde seu dinheiro está sendo investido. Você conhece de imóveis, a sua família tem tradição de investir em imóveis, invista em imóveis. Ah, não, mas a ação está dando mais dinheiro agora. Você não conhece de ações. A pior besteira que uma pessoa pode fazer é ela investir em algo que ela não conhece. Porque ela investindo em algo que ela não conhece, ela simplesmente vai se estrepar. Essa que é a verdade. Porque as coisas oscilam e tem segredos que são só daquele mercado. Então, se você, mesmo tesouro direto, né? Se o cara não sabe o objetivo dele e não conhece o tesouro direto, por mais simples que ele seja, ele é um risco. Né? Tem cara que é preguiçoso, não gosta de estudar muito sobre investimentos, nem de ler aqueles panfletos imensos que existem sobre investimentos, e aí ele vai lá e aplica na poupança. Complicado, você não vai conseguir grandes coisas com a poupança mesmo ao longo do tempo. Né? Então, tem que se tomar um pouquinho de cuidado. As pessoas no Brasil aqui em 2015 está vendo que tem uma saída enorme da poupança. As pessoas estão saindo e estão buscando investimentos mais inteligentes. Você não sabe no que investir, não conhece o investimento, procure alguém que conheça, procure alguém para te ajudar, né? Para que essa pessoa te traga uma noção, poxa, para você é melhor investir em tal coisa. Isso também de acordo com o seu perfil. Se você é um cara imediatista, tome cuidado com investimentos porque eles não acontecem no curto prazo. Se você é um cara que tem mais calma, paciência, estratégia, você vai ter bastante sucesso com investimentos por causa do longo prazo e o juro correndo ao seu favor e não contra. Então, tomar cuidado com o perfil. E o legal é não colocar todos os ovos na mesma cesta. Por exemplo, tem muita gente que compra só imóvel. E os imóveis não têm liquidez, ele precisa de dinheiro, ele tem que torrar o imóvel e demora ainda para achar comprador e torra por menos. Então é importante se dividir. Vejam o que eu fiz, por exemplo. Negócio próprio, previdência privada, imóveis, tesouro direto. Né? Então, e poupança. São 5. Mas da poupança só o girinho. São 4 investimentos reais aqui. Então são coisas que, fora os livros que estão lá, já estão investidos e vão render o dinheiro deles. Mas é importante você estar consciente do perfil e distribuir dentro desse perfil os seus investimentos em várias cestas. Outra coisa fundamental sobre investimento é investir onde você não precisa, dinheiro que você não precisa, que não vai te fazer falta. Né? Lembrando sempre de calcular os 6 meses em uma poupança da vida, que você coloca lá, ganho 3 mil reais por mês. Os 8 mil reais tem que estar na poupança, investidos, rendendo lá a poupança, aquela mixaria, mas rendendo. A partir dos 18 mil reais, você vai, daí sim, começar a investir em algo como tesouro direto, como outra coisa. Então não pense em outro investimento, a não ser investimentos como CDB, CDI e poupança, se você não tem 6 meses do seu salário investido. Né? Fuja de CAPs e de coisas do tipo. Né? Esses títulos de capitalização, essas coisas, não vale a pena. Não é jogar com a sorte. Né? Você tem que investir. Né? Então é fundamental. Igual está aqui no slide. Depois que você tiver 6 meses, você vai buscar um investimento mais arrojado, pois você não vai mais focar no curto prazo. Investimentos de curto prazo, como eu falei, CDB, CDI, poupança, são produtos que geralmente estão nos bancos, né? Apesar de algumas corretoras trabalharem com CDB e CDI também. Então esses são os investimentos para aquele cara que quer guardar dinheiro para a viagem no fim do ano, guardar os 6 meses lá de salário, ou qualquer outra coisa que vai acontecer até 1 ano e meio, por aí, CDB, CDI, poupança. Investimentos de longo prazo. Fundos imobiliários, hoje é possível são produtos bem interessantes. Tem um misto entre ações e imóveis aqui. Se você não tem dinheiro para comprar um imóvel, mas deseja investir no mercado imobiliário, fundos imobiliários é a saída. Longo prazo igual aos imóveis. Ações para longo prazo, tesouro direto. Para mim é um dos melhores investimentos, se não o melhor que o Brasil oferece hoje. Fundos ETFs, né, que são fundos indexados. Fundos de ações, não é a ação, mas um jogo de ações. Geralmente você vai em sites de corretoras, tem lá fundo não sei, de ações não sei o que, fundo não sei o que.
esses fundos montam uma carteira de ações e dividem o risco. Então, se você quer trabalhar em ações, fundos de ações são uma boa saída. E imóveis, né? Imóveis são investimentos para longo prazo, conhecendo bem o mercado imobiliário. Se você for ver o mercado imobiliário, imaginar que tudo é cíclico na economia, você vai ver que imóveis que custavam 10 mil, terrenos que custavam 10 mil numa cidade pequena um tempo atrás, hoje custam 50 e vão custar 100 e vão parar, né? Então, se o teu imóvel não chegou no momento, se aquele imóvel não chegou no momento estático que ele parou, não vai render mais, ou você está numa área que já cresceu tudo que tinha para crescer, não é tão interessante investir em imóveis diretamente. Mas se é uma área que tende a crescer muito, com certeza. Existem cidades pequenas, existem praias pequenas que são baita opções para imóveis. Existem regiões de cidades onde vai passar uma rodovia, onde vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai ser um conjunto residencial, vai sair uma escola. É importante você, quando vai investir em imóveis, ou conhecer isso porque você conhece do mercado, ou ver o que a cidade planeja. Se ir tentar ver o plano diretor da cidade para ver aonde que as coisas vão crescer. Então, fundo imóveis é uma boa opção também para quem conhece. Qualquer opção é boa para quem conhece. Né? Então, pessoal, chegamos ao final da nossa antepenúltima aula, nossa quarta aula. Continuamos com esse mesmo assunto na semana que vem. Dúvidas, por favor, entre em contato. Pedidos de coaching financeiro, se você quer que eu te ajude nesse processo, por favor, entre em contato. Nós fazemos para todo o Brasil e América Latina e mundo, né, pelo Skype. Então é fundamental que você, se você precisa de ajuda, conte comigo, eu vou dar um jeito de te ajudar. Um forte abraço, até a próxima semana, sucesso para vocês, tudo de bom.